Entenda Direito dessa quarta-feira vai abordar um assunto a respeito da execução fiscal. O Supremo Tribunal Federal fez um levantamento a respeito das execuções fiscais promovidas por todo o Estado e detectou que nós temos 25 milhões de ações de execução fiscal nesse país com valores inferiores, igual ou inferior a R$10 mil. E isso impacta o judiciário e também nesse mesmo estudo que o Supremo Tribunal Federal fez, verificou-se que menos de 2% é o sucesso das ações de execução fiscal. Por que isso? Porque muitas vezes o devedor não possui bens, a dificuldade da citação do devedor, o devedor muitas vezes, em se tratando de ação de execução fiscal no âmbito federal, muda de local e não comunica aos órgãos federativos, e aí fica o processo se arrastando no judiciário por muito tempo. Em razão desse levantamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão máximo, do Poder Judiciário, em termos administrativos, baixou uma norma para que ações de execução fiscal, que o devedor não foi citado há mais de um ano, não houve a busca para a informação se existe ou não os passíveis de bens a serem penhorados, está determinando aos tribunais de justiça que esses determinem a todas as comarcas para extinguir as ações de execução fiscal com valores igual ou inferiores a R$10 mil. Com isso, o devedor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, será beneficiado com essa norma do Conselho Nacional de Justiça. Obviamente que muitos perguntam, poxa, mas eu pago meus impostos em dia e agora vem um Conselho Nacional de Justiça determinar a extinção dessas ações. A resposta e a justificativa é que o custo operacional para a manutenção dessas ações de execução fiscal junto ao judiciário é altíssimo e impactam o Poder Judiciário como um todo, porque o processo de execução fiscal é um dos mais longos, porque, primeiro, a Lei de Improbidade Administrativa diz que o ente público tem que executar os devedores da fazenda pública, seja a nível estadual, municipal ou federal. Então, por determinação legal, e para que não infrinja a Lei de Improbidade Administrativa, o ente público tem que fazer e proceder à execução. Porém, o Supremo Tribunal Federal, com o estudo que fez, detectou que 2% de todas as ações de execução fiscal neste país tem sucesso e não impacta aos cofres públicos. Porém, dá também ao poder público o seguinte, caso haja uma extinção da ação de execução fiscal nesse valor de R$10 mil abaixo e o poder público entende que existem pesquisas e que estão pesquisando bens passíveis de penhora, ele vai justificar ao juiz da vara de execução fiscal e dizer o seguinte, esse aí eu não quero que o senhor extingue, porque nós temos possibilidades de receber, uma vez que foi detectado um bem passível de penhora. Essa é a determinação. Por outro lado, o que vem ocorrendo por uma determinação do Conselho Nacional de Justiça também é que antes do ente público proceder à execução fiscal de um débito, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, que ela leve o título a protesto, porque em levando o título ao protesto, o consumidor toma providência e ou vai negociar com o ente público ou vai quitar a sua dívida para que não tenha o seu nome
inscrito no Serasa e nos órgãos de proteção ao crédito. Então, isso é muito importante para aqueles que estão devendo os cofres públicos, tomem conhecimento, porém, deixando bem claro que cabe também ao poder público, que é o exequente, detectar e pesquisar se o devedor possui bens ou não passíveis de penhora. Obviamente que, se não possuir bens a penhora, será extinta a execução por força dessa norma do Conselho Nacional de Justiça. Então, fica aí essa informação aos devedores de ações executivas promovidas pelo Estado, pela União, Estado e município, que serão beneficiados com essa normativa em razão de tudo aquilo que nós falamos.